No mundo de Kaiju número 8 tem um ser que reina sobre todos os outros, um ser que viveu séculos, um ser que orquestrou os maiores desastres da humanidade. Esse é o Kaiju número 9. Ele nos foi apresentado como o vilão de Kaiju número 8, mas eles não tinham ideia do potencial desse vilão. E eu vou te explicar tudinho logo depois do anúncio dos patrocinadores. Você está procurando um aplicativo incrível para ver animes, filmes e futebol? Ah, rapaz, já sei! Tem o YouCine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em alguns outros lugares, como por exemplo Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no YouCine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Kaiju número 9 já enfrentou o Kafka 4 vezes e a cada batalha ele mostrou uma evolução absurda. Chegou até mesmo a se tornar esse monstro aqui, mas calma que eu vou te explicar tudo desde o começo. Apesar do Kaiju número 9 ter aparecido somente por agora, nos tempos modernos, ele é um Kaiju extremamente antigo e que possuiu diversos humanos poderosos ao longo das eras. E assim foi evoluindo a cada absorção. A primeira vez, quando ele encontrou Shinomiya, ele já era forte o suficiente para subjugar a cadete mais poderosa de longe naquela época com facilidade. Ela conseguia liberar até mesmo 46% do seu traje e já era uma das mais fortes da força de defesa. Ainda assim, ela perdeu humilhantemente para o Kaiju número 9. E não foi só isso. Ele também fez algo que parecia impossível. Ele ressuscitou Kaijus derrotados e ainda deu a eles mais poder. Na verdade, Kaiju número 9 é o rei dos Kaijus até o momento, podendo não só ressuscitar os Kaijus, mas também controlar e criar novos Kaijus. E eu não tô falando aqui somente de Kaijus fraquinhos não, ele é capaz de controlar Kaijus no nível de Daikaiju, ou os famosos Kaijus numerados, que até a existência dele só existiam outros 8. Mas enfim, com tanto poder, ele também é capaz de utilizar os corpos dos Kaijus para se fundir a eles, ou até mesmo usá-los como uma espécie de esconderijo e proteção, para assim se livrar de alguns golpes ou conseguir pegar os seus oponentes desprevenido. Na verdade, Kaiju número 9 já é forte pra caramba. Eu falei aqui alguns dos poderes dele inicialmente e ele já é um Kaiju bastante forte, mas na minha opinião, o que faz dele extremamente incrível é justamente isso que eu acabei de falar, a capacidade dele de controlar e criar novos Kaijus. Isso é o que faz dele, na minha opinião, o Kaiju mais assustador de todos os tempos, e não somente a sua força, que também é muito grande. E não só isso, galera. O Kaiju número 9 também tem um poder que o permite se camuflar como um humano, obtendo a forma daquele humano que ele devorar, conseguindo assim se passar perfeitamente como um humano qualquer. Em certo momento, ele manda um Kaiju invadir a força de defesa e tem seus planos destruídos pelo Kafka, que usando seu grande conhecimento sobre Kaijus, descobre ovos e onde fica o núcleo daqueles Kaijus que o número 9 acabou mandando invadir a força de defesa. E é nesse momento que vemos a primeira fraqueza do Kaiju número 9. Nesse momento, ele chega à conclusão de que poderia ressuscitar os Kaijus mortos, mas isso é extremamente exaustivo e por isso ele prefere não o fazer. Sendo essa a primeira limitação que o Kaiju número 9 demonstrou pra gente. Mas apesar dessa limitação, o Kaiju número 9 tem um outro poder que é extremamente esquecido, pouquíssimo falado, mas é um poder muito interessante, que é o seu domínio. Achou que eu não ia falar alguma referência de Jujutsu Kaisen por aqui? Achou errado. Com esse domínio, ele consegue criar uma área que bloqueia os sinais das máquinas, bloqueando assim os comunicadores e também as transmissões. Fora que esse domínio se transforma numa espécie de gaiola, onde nenhum ser vivo pode sair de lá sem a permissão
permissão do Kaiju número 9. Ele criou esse tipo de poder para poder ir até o mundo humano sem ser notado, mas ele também descobriu que pode utilizar esse domínio para matar os oponentes sem que eles possam pedir por reforços. É nesse momento também que a gente vê a verdadeira força do Kaiju número 9. Ele possui um poder de disparar projéteis extremamente rápidos de suas mãos e ainda pode disparar múltiplos desses projéteis ao modificar o seu corpo. E por falar nisso, galera, se não fosse o Kaiju número 8, o Kafka, aparecendo nesse momento, o Reno e o Iharu teriam sido mortos facilmente pelo Kaiju número 9. Com o Kaiju número 8 por lá, o número 9 foi massacrado. Até aquele momento, o Kaiju número 8 era o Kaiju com a maior fortitude de toda a história, chegando a incríveis 9.8 de fortitude. E com todo esse poder, ele conseguiu facilmente esmagar o Kaiju número 9 e poderia ter terminado toda a história de Kaiju número 8 ali mesmo, se não fossem os membros da Força de Defesa terem aparecido naquele local e interrompido a luta, dando a oportunidade do Kaiju número 9 conseguir sair de lá com vida. Mas assim, apesar do Kaiju número 9 ter conseguido sair dessa com vida, desse encontro com o Kaiju número 8, ele percebeu logo de cara que não dava para encarar de frente esse oponente não. Ele era muito mais fraco do que o Kaiju número 8. E por isso ele precisava de alguns planos para conseguir reverter essa situação crítica dele, porque ele tinha que derrotar a Força de Tarefa e tinha lá um cara que era incrivelmente mais forte do que ele. Então ele bolou alguns planos mirabolantes e incríveis para aumentar o seu nível de poder e também entender um pouco mais sobre o funcionamento da Força de Defesa ali japonesa. Com isso, o Kaiju número 9 planeja uma invasão, controlando vários Kaijus mais fracos no formato de formigas. E nesses Kaijus fracos ele consegue criar também clones dele mesmo, que são ligados a essas formigas e que invadem toda a Força de Defesa lá naquele momento. Apesar de serem fracas essas formigas, o Kaiju número 9 continua as ressuscitando, dando um baita de um trabalho para ser exorcizada de fato. Mas apesar dele ainda estar ressuscitando todas essas formigas e ainda utilizar os seus clones para dar mais um trabalhinho ali para a Força de Defesa, o Kaiju número 8 e os membros mais fortes dessa Força de Defesa conseguiam eliminar sem muitos problemas essa invasão aí do Kaiju número 9. Mas é aí, quando todo mundo achou que estava de boas a situação, que ele mostra o seu verdadeiro plano. Tudo isso não passava de uma distração, e o plano dele era absorver Isao Shinomiya, juntamente com o seu traje do Kaiju número 2. É claro que o Isao não ia cair sem lutar, mas apesar do velho ter tentado, não deu pro velhinho não. Isso porque o Kaiju número 9 já tinha se aprimorado e alcançado o nível de fortitude de 8.5, ficando ainda mais forte do que da primeira vez que ele apareceu. E essa fortitude foi o suficiente para solar o Isao e absorver não só o conhecimento do Isao, mas também a arma numerada do Kaiju número 2. E cara, isso muda completamente todo o jogo e todo o rumo da história de Kaiju número 8. Porque lembra que o Kaiju número 9, sempre que encontrava o Kaiju número 8, apanhava pra caramba, não tinha nem chance. Então, depois dessa simples absorção, muda-se o jogo completamente. O Kaiju número 8 e também o capitão daquela divisão acabam tentando ir ajudar o Isao de alguma forma e saem correndo para onde o Isao estava. Acabam assim enfrentando o próprio Kaiju número 9 e dessa vez o Kaiju número 9 consegue lidar muito bem com os dois e ainda por cima demonstrar que estava na melhor naquela situação ali. Ele não só obteve a grande força do Kaiju número 2, que era considerado um dos Kaijus mais fortes brutalmente falando, mas também tinha o conhecimento de luta do Isao, que era um dos mais poderosos guerreiros de todos os tempos da Força de Defesa. Esse conhecimento com essa força absurda fez do Kaiju número 9 alguém praticamente invencível e assim fez com que ele conseguisse lidar muito bem com o Kafka e também com o Capitão, como também deu uma chance para que o Kaiju número 9 conseguisse
fugir de lá numa boa voando. Depois desse acontecimento, que foi o maior baque para a força de defesa talvez de todos os tempos, o Kaiju número 9 se deu um tempinho para preparar de vez para uma guerra. Ele preparou um exército para lidar de vez com a força de defesa lá japonesa e também um plano muito bom para lidar com os capitães mais fortes e os guerreiros mais fortes. Ele fez 5 kaijus numerados, daikaijus muito fortes e especiais para cada membro forte pra caramba dessa força de defesa. Ou seja, ele não só criou simples kaijus numerados, ele criou, na verdade, daikaijus com habilidades específicas para derrotar cada um dos capitães mais fortes da força de defesa. E essa investida do kaiju número 9 pode ser até mesmo o fim de todo o país, sendo que cada um desses monstros que ele criou chega no mínimo uma fortitude de 9.0. E também é seguido de vários kaijus menores que causam um grande estrago em todo o país. Mas assim, de novo, cara, ele fez praticamente o mesmo plano aqui, só que numa escala maior. Ele criou todo esse exército, criou aí kaijus numerados incrivelmente poderosos, que só esse exército aí poderia sair vitorioso contra a força de defesa japonesa, mas o verdadeiro plano dele era absorver uma outra pessoa e ficar ainda mais forte. O plano dele era criar uma distração para conseguir absorver a mina. E ele quase conseguiu, se não fosse de novo o Kafka. Um dos kaijus numerados que ele acabou criando era uma espécie de portal. E apesar da mina ser uma das mais poderosas da obra, com um tiro avassalador, de perto ela não é uma ameaça tão grande. E o kaiju número 9 conseguiu utilizar desse portal para se aproximar da mina e assim pegá-la muito facilmente. Ele quase conseguiu absorvê-la se não fosse o Kafka surgindo naquele momento de última hora e conseguindo assim resgatar sua amada colega, a mina. O problema aqui é que depois disso, o Kafka ainda tinha que lutar contra o Kaiju número 9 e nesse momento ele só apanha. Apanha tanto que faltou muito pouco para não ser morto. Ele só não perdeu de vez aqui contra o Kaiju número 9 porque também na hora H a mina conseguiu recobrar a sua consciência e conseguiu ajudar o Kafka, destruindo ali a mão que estava segurando o núcleo do Kaiju número 8. Mas alguns segundos de atraso da mina, o Kaiju número 8 tinha ido de arrasta para cima. Mas bom, ao menos agora a humanidade ainda tem um fio de esperança, porque a mina, a heroína do Japão, está lutando lado a lado do Kaiju número 8. E essa pode ser uma das últimas barreiras capazes de destruir e derrotar o Kaiju mais forte de todos os tempos, o Kaiju número 9. E bom, galera, esse é o maior vilão da história até o momento. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você curtiu esse vídeo, cara, se inscreva nesse canal porque dá muito trabalho de produzir esse vídeo aqui e, pô, mereço, vai? É só se inscrever aqui embaixo. No mais, agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!